Nesse vídeo eu vou te explicar como que funciona o método avaliativo da Universidade Central do Paraguai, a UCP. Fala aí galera, pra quem não me conhece, eu sou o João Bueno e esse é mais um vídeo do canal Medicina Além da Fronteira. Se você não é inscrito, por favor, já se inscreve no canal, deixa o like, é isso que me anima a estar gravando esse tipo de conteúdo pra vocês. Agora a gente tá com um cenário novo, a gente mudou a nossa empresa de lugar e a gente precisa da sua força pra continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Então, por favor, se inscreve e deixa o like. Como que funciona o método avaliativo na UCP? Na UCP, a metodologia de ensino é presencial e também semestral. Então, todo semestre você tem uma prova final pra fazer e se você conclui o semestre com aproveitamento, você vai para o próximo. Já em universidades anuais, se você conclui o ano inteiro com aproveitamento, você vai para o próximo ano. Mas se você não é aprovado, você repete o ano inteiro. Em universidades semestrais como a UCP, se você repetir, você vai repetir apenas o semestre. Como que funciona lá o semestre? No semestre você vai ter duas provas de processo, duas provas parciais, um trabalho prático e uma prova final. O que é uma prova de processo? Uma prova de processo são provas menores, são provas com conteúdos mais pequenos, conteúdos menores durante o semestre que você vai fazer. São duas, conforme eu falei. Cada uma delas vai valer 5 pontos. Já as provas parciais é um conteúdo parcial desse semestre. Então, geralmente os professores dividem em dois blocos, parcial 1 e a parcial 2. Essa prova parcial, cada uma delas vale 15 pontos. Então, juntando as duas, você tem 30 pontos de provas parciais. E juntando duas provas de processo, você tem 10 pontos de provas de processo. Também toda matéria tem um trabalho prático, sendo que esse trabalho você vai redigir ele, né? Dependendo se for individual ou em grupo, você redige esse trabalho e também tem que apresentar esse trabalho. E o trabalho prático ele vale 10 pontos. Então, se você juntar 10 pontos do trabalho prático, 15 pontos de cada parcial e 5 pontos de cada prova de processo, você tem 50 pontos até então. Depois disso, você vai ter uma prova final e essa prova final também vale 50 pontos. Juntando tanto a prova final quanto os pontos que você fez durante o semestre, você nota que totaliza 100 pontos ao todo. E desses 100 pontos, você precisa de 60 pontos para passar com o aproveitamento. Ou seja, se você for muito bem nas provas parciais, nas provas de processo e no trabalho prático, na prova final você só precisa de 10 pontos para passar, porque você precisa no mínimo fazer 60 pontos. E aí é claro que se você tira 60, 70, 80 ou 90, o seu promédio que a gente fala, ou seja, a sua nota final vai mudar. A sua nota final pode ser de 1 até 5, sendo 5 a maior nota, ou seja, se você tirar de 90, acho que de 91 até 100, você vai ter o promédio 5. Se você tirar de 81 até 90, você vai ter o promédio 4, você tá me entendendo? Quanto maior o seu promédio, melhor. E o que te favorece ter um promédio bom? Favorece depois na hora de você transferir para o Brasil, favorece também depois na hora de você fazer uma residência no Brasil, tudo isso conta ponto e é analisado o seu currículo acadêmico depois, posteriormente, aonde você for entrar. Então vamos supor que você foi o semestre muito bem, tirou 50 pontos, você gabaritou tudo e só faltou 10 pontos para você passar fazendo na final. É interessante que você tire o máximo de pontos possíveis na final, apesar de você só precisar de 10 e ela valer 50, porque esses outros 40 pontos vão determinar qual é o seu promédio, ou seja, qual a sua nota final em cada matéria. Se você não nos conhece, Medicina Além da Fronteira é uma empresa brasileira que traz você para fazer medicina aqui no Paraguai. A gente faz desde a sua matrícula, a sua documentação imigratória, que seria o visto, a sua documentação universitária, que é registrar todos os seus documentos lá no ensino médio aqui dentro do Paraguai. A gente tem assessoria imobiliária, a gente pode mobiliar o seu apartamento antes de você chegar. Você chega, o seu apartamento já está com a internet instalada, já está mobiliado, vai depender do que você contratar, é claro, mas a gente tem vários tipos de pacotes que vale super a pena você conhecer. É só clicar no primeiro link aqui da descrição para você falar diretamente com a gente e tirar todas as suas dúvidas. Também vale ressaltar que tem matérias específicas que tem tanto a parte teórica quanto a parte prática. Por exemplo, anatomia. A gente tem anatomia teórica e anatomia prática. Nesse sentido, funciona como se fosse duas matérias separadas em tese, né, nos termos avaliativos. Você vai fazer tudo o que você fez na parte teórica na parte prática também. Então você tem um trabalho prático, você tem parciais práticas, processos práticos e final prática também. Mas para você fazer a final prática, você tem que habilitar na teórica também. Então não adianta você passar e ir muito bem na prática e não ir bem na teórica. Você precisa ir na teórica bem também para poder habilitar para fazer a prática. E cada matéria funciona de forma individual. Você pode reprovar em biologia, por exemplo, e passar em anatomia. Nesses casos, existem matérias que são pré-requisitos. Por exemplo, anatomia 1 é pré-requisito para você passar para o próximo semestre. Afinal, você vai estudar anatomia 2. Já se você reprova em matérias de pequeno peso, como por exemplo biologia, que tem no primeiro semestre, você pode recursar biologia junto com as matérias do segundo semestre. Mas se forem matérias de grande peso, matérias pré-requisito como histologia, anatomia, matérias mais extensas, você reprova e infelizmente você tem que fazer tudo de novo. Então, conforme eu falei, são 5 coisas, né? São 2 provas parciais, 2 provas de processo, um trabalho prático durante o semestre. As provas de processo não tem custo, as provas parciais também não tem custo e o trabalho prático também não tem custo. Mas depois de tudo isso, você habilita para fazer a prova final e a prova final tem custo sim. Atualmente, cada prova final custa R$30 mais ou menos. Cada semestre
semestre, né? A cada 6 meses você tem que fazer uma prova final por matéria. Então são umas 7 provas finais por semestre que você faz. Aí dá uns R$ 210 por semestre, não é por mês, tá bom? Ademais de tudo isso que eu falei, existem as provas recuperatórias. Vamos supor que na prova parcial, que valia 15 pontos, você fez 14 pontos. E você quer tentar fazer de novo para obter 15 pontos. Não valeria a pena, mas se você quiser, você pode. Aí você faz a prova recuperatória. Se você tirar 15, o que vai valer são os 15 pontos. Se você tirar 14 ou menos, o que vai valer é a primeira prova que você fez. Nesse exemplo que eu dei não faz muito sentido, mas vamos supor que você tirou de 15, você tirou 5. É interessante que você faça a recuperatória para tentar obter mais pontos. Então você vai lá e faz a prova recuperatória. Se você tirar mais que 5 nessa segunda vez, né, nessa prova recuperatória, o que vai valer é a segunda prova. Já se você tirar menos que 5, o que vai valer é a primeira, entendeu? Então sempre é benéfico você fazer a recuperatória, porém a recuperatória tem um custo de 100 mil guaranis, que dá uns 60, 70 reais. E é opcional você fazer. Ademais dessa, tem a prova extraordinária, que é quando você não passa na final, você faz a final e não passou na final, você tem a extraordinária. Se ainda assim você não passar, aí você reprova e tem que recursar ou a matéria ou o semestre, a depender de se a matéria é pré-requisito ou não. É bem simples de entender, a gente chama isso de método acumulativo, né? Porque os pontos que você vai fazendo durante o semestre acumulam para você fazer a final. Se você não deixou o like, deixa o like aí, se inscreve no canal. Meu nome é João Bueno e esse foi mais um vídeo do canal Medicina Além da Fronteira. O seu futuro começa agora.